Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Direito Empresarial. Eu sou a professora Josilene. Estamos no módulo 3, trabalhando sobre sociedade anônima e propriedade industrial. E hoje, nesta aula da unidade 2, trataremos da invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Vejam, esses 4 institutos apresentados são aí institutos jurídicos regulamentados dentro do tema propriedade intelectual. E o que vem a ser a propriedade intelectual? A propriedade intelectual, ela é um gênero que comporta aí duas espécies, a propriedade industrial e a propriedade autoral. A propriedade industrial, ela corresponde aí a direitos imateriais, né? Direitos aí intangíveis, aqueles que nós não conseguimos pegar, tocar, não são palpáveis. Tá? E ainda existe a propriedade autoral, que se destina ao trato dos direitos autorais. A propriedade industrial, tratada em lei própria, como veremos, no âmbito do direito empresarial, ela vai regulamentar o direito do inventor. Tá? O direito do inventor, ela vem prevista aí na lei número 9.279 de 96. Também temos um outro decreto e uma outra lei, que é a 10.196 de 2001. Tá? E ainda temos atos normativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que tem sede no Distrito Federal, né? Que visa executar aí no âmbito nacional essas normas que regulamentam a propriedade industrial, ok? Bem, então quando falamos em propriedade industrial, estamos falando de institutos ligados ao gênero propriedade intelectual. E para iniciar, é importante distinguir aqui, fazer essa distinção entre propriedade industrial e a propriedade autoral, ambas espécies da propriedade intelectual. A propriedade industrial, então, é o direito do inventor, regulamentado em lei própria, e protege uma técnica. Toda vez que eu vou registrar para garantir e assegurar direitos a este bem, este bem terá, esse registro tem natureza constitutiva, ou seja, ele se constitui a partir da data daquele registro. E estão sujeitos aí à tutela das regras da propriedade industrial. São bens da propriedade industrial a invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial. De outro lado, temos a propriedade autoral, que trata aí dos direitos autorais, da proteção dos interesses de criadores de obras literárias, artísticas, científicas. Inclusive, entram aqui também tutela de programa de computador. E o direito autoral tem uma lei própria para ele, é a Lei 9.610, de 98, e protege a obra em si. Então, ainda que eu não tenha registrado, já tem uma proteção. Esse registro vai constituir e assegurar ainda mais proteção. Portanto, dizemos que esse registro tem uma natureza declaratória. Então, independe de haver a proteção da propriedade industrial em si. Aqui, a regra para a proteção desse conteúdo do que foi produzido pelo autor. Vejam, tratando no nosso foco aqui, no empresarial, da propriedade industrial. A legislação pertinente, ela vem desde a Constituição Federal. A própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso 29, diz que a lei, então deve vir uma lei posteriormente à Constituição, regulamentando o assunto, deve assegurar aos autores de inventos industriais um privilégio, e vejam que interessante, temporário, para que a sua criação, a sua utilização, receba uma proteção, bem como proteção às criações industriais, propriedade de marcas, nomes e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, vejam, há um grande interesse em tutelar esses bens que compõem aí a propriedade, que integram a propriedade que chamamos de propriedade industrial, em razão da significância que eles têm, da parcela aí que eles tomam
do espaço que eles ocupam no âmbito do desenvolvimento e como participam, né, para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ok? Bem, então essa lei ela veio, já chamada LPI, Lei da Propriedade Industrial, ela é de 1996. Também temos um decreto de 98 e uma lei de 2001, que vão tratar do tema. E ainda existem atos normativos, que são normas aí à parte, fora aí de uma legislação específica, que são editadas pelo INPI, que é aí o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o órgão aí de autarquia federal no Brasil, que tem essa finalidade de regular a propriedade industrial no Brasil, em razão dessa função que esse instituto desempenha. Tá? A LPI, ela considera todos os direitos de propriedade industrial como bens móveis. Tá? Então, nós temos um tratamento específico. Então, invenção, modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca são bens móveis por previsão legal. A lei assim os determina, ok? Vejam, o INPI é este órgão que tem essa finalidade de executar essas normas. É ele quem vai, por exemplo, conceder a chamada patente ou até mesmo o registro, a depender do tipo de bem industrial, teremos que nos dirigir à patente, né, ou fazer aí proceder ao registro. Tá? A patente, é um instrumento jurídico aí que concede o direito de exploração, um direito de explorar exclusivamente os bens de invenção e modelo de utilidade. Então, o direito de exploração com exclusividade se dará com a concessão de patente para uma invenção ou um modelo de utilidade. Já se o meu bem aí que eu estiver buscando essa proteção jurídica for um desenho industrial ou até mesmo proteção de uma marca, aqui se dá por meio de registro. Então, e quem vai fazer, o âmbito competente para gerir tudo isso é o INPI, é claro, que também terá por delegações outros órgãos que atuarão no âmbito estadual, mas ele é, vamos dizer, o órgão mãe, né, ao qual todos os demais estarão vinculados. Bem, começando pela patente, né? Então, falando em propriedade industrial, importantíssimo estudarmos o Instituto da Patente. A patente é um direito de propriedade e ele é concedido ao criador, alguém que cria uma invenção ou um modelo de utilidade. A partir da concessão dessa patente, o inventor, né, dessa criação, dessa invenção ou de um modelo de utilidade, ele passa a ter aí a propriedade e o privilégio de usar e explorar as consequências, aí, tudo que envolver esses dois bens durante um determinado período. Então, ele é um título de propriedade temporário, que o Estado, por meio do INPI, vai conceder aos inventores, empresas ou instituições, pelo qual esses indivíduos passam a deter os direitos sobre essa invenção. Em razão, né, esse direito se dá em razão de como se fosse uma recompensa pelos esforços aí despendidos nessa criação. A lei, né, a lei da propriedade industrial, a LPI, então toda vez que nós vimos nesses nossos slides desta aula LPI, estamos falando aí da lei de propriedade industrial, que é a lei aí 9.279 de 96, em seu artigo 42, apresenta o conceito aí de patente, ok? Então, assegura ao seu titular o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produto e processo produtivo patenteados, ou seja, que tiveram essa exploração exclusiva durante um determinado período. Então, a patente é como se fosse um monopólio de exploração concedida, porém, ao inventor, porém, é temporária. Então, ela não é um monopólio que vai se perdurar no tempo,
é como se fosse uma exploração exclusiva por um determinado período, porque o título é temporário, ok? Bem, quem pode requerer? Como é que se dá? Quem pode requerer a patente de alguma coisa? Tá? O requerimento é feito pelo próprio autor da invenção ou seus herdeiros ou sucessores. Ainda, o cessionário, alguém que adquiriu aquele bem, ou por quem for considerado titular por lei ou contrato de trabalho, ou ainda por meio de prestação de serviços. Então, vejam, a lei, a LPI, né, a lei estabelece no seu artigo 6º, parágrafo 2º, quem são os indivíduos legitimados a requerer uma patente. Tá? Vejam, o uso, importante destacar aqui que o uso de uma patente de forma indevida caracteriza o que chamamos de contrafação. Tá? Parece até uma palavra errada, mas é isso mesmo. Contrafação. Tá? Pratica contrafação quem deseja lucrar com obra de outrem. Tá? Então é como se fosse aí um uso indevido, a ideia de pirataria, tá? De reprodução não autorizada. Tá? E toda vez que você faz isso, você está praticando contrafação. Tá? Então, contrafação é a cópia ou reprodução de algo que não foi autorizado. Tá? E aí, você fazendo isso, você estará podendo incorrer inclusive, na prática de crimes. Aquele que se sentir lesado, tá, em razão de um uso indevido de um bem patenteado, pode aí, né, promover uma ação judicial, tá, para poder solicitar a abstenção desse uso indevido. Tá? E aí eu tenho que demonstrar, né, provar que eu tenho a patente, para poder, então, legitimar e comprovar aí o meu interesse jurídico neste objeto, neste litígio, e ainda é possível que o indivíduo pleiteie, né, além do dever de se abster de continuar a usar, ainda pleiteie perdas e danos, tá, daquele que foi aí, que deu causa, que trouxe o prejuízo, que é aí tido por infrator. Tá? Então, e quais são os bens patenteáveis? São patenteáveis as invenções e os modelos, né, o modelo de utilidade. E aí passaremos a discorrer sobre esses dois bens que são patenteáveis. Começando pelo modelo de utilidade. O que é o modelo de utilidade? O modelo de utilidade, tá, é um objeto de uso prático, conforme definido na própria lei, ou ainda parte de um objeto, suscetível de aplicação industrial, que apresente uma forma nova ou uma disposição nova, ou seja, que em algo ele se destaca por ser um ato inventivo. E quando se diz que ele é um modelo de utilidade, porque ele melhorou de alguma forma algo que já existia. Então, ele não criou algo novo. Ele melhora a função, o uso, né, ou a fabricação deste produto. Então, ele é como se fosse um aperfeiçoamento. E aí, é algo que vai melhorar, que vai aí trazer uma melhoria funcional, revelando essa atividade inventiva do criador. Quando eu solicito a patente de um modelo de utilidade, a sua vigência é de, no máximo, 15 anos. Tá? Então, a vigência de uma patente de um modelo de utilidade tem 15 anos. Por outro lado, temos a invenção. A lei, a LPI, ela não definiu invenção. Ela fez isso pelo critério que nós chamamos de exclusão, ou seja, dizendo que não é invenção. Consequentemente, a gente vai dizer que é a partir da leitura daquilo que não é. Daí a ideia do critério de exclusão. Tá? E o que não é considerado invenção pela LPI? Então, não são invenções, descobertas e teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, contábeis, financeiros. Vejam, aqui há uma gama de situações em que o legislador optou, e é uma questão, um critério legislativo, em dizer isso não é invenção. E também, direito autoral não é invenção. Então, isso aqui não entra na ideia de se buscar uma patente. E ainda, o que não é invenção? A apresentação de informações, regras de jogos,
técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, terapêuticos ou de diagnósticos. E os seres vivos naturais. Vejam, isso tudo não é considerado a invenção. Então, se não for, se o que eu inventei não estiver dentro disso, pode ser considerado invenção. Parece até meio estranho, mas é assim que a lei faz a definição, tá? Então, o que vem a ser? Bom, para saber então o que pode se encaixar como uma invenção, a lei vem dizer o que é, quais são os requisitos, né? Então, pensando aí, tanto para a invenção ser patenteável, ela tem que preencher alguns requisitos. E que requisitos são esses? Primeiro, novidade. Tá? A novidade significa que a invenção deve ser algo inédito e extraordinário, que ainda não foi criado e inventado por ninguém. Então, era algo desconhecido do público. É um ato dito inventivo, tá? Conforme prevê o artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade, eles são considerados novos aí quando não estão compreendidos no chamado estado da técnica. Tá? E o que vem a ser o tal, gente, estado da técnica? O estado da técnica vai dizer que é considerado novo o que não estiver no estado da técnica. Ou seja, o que já é acessível ao público, antes mesmo que alguém peça a patente, não se encaixa como tal, tá? Porque tem que estar aqui fora desse conhecimento, tá? Então, o que não for compreendido no estado da técnica, ou seja, o que já é acessível ao público antes mesmo de se pedir a patente, isso não é possível de ser patenteado, ok? Vejam, e aí, nós temos o chamado período de graça, importante aqui mencionar, porque, vejam, então alguém inventou, então ninguém pode saber nada, porque senão não vai estar compreendido no estado da técnica e eu não consigo preencher esse requisito. Será que não tem um períodozinho, né, de teste para ver se isso realmente tem aplicabilidade, tem funcionalidade, enfim, tá? Então, o artigo 12 da LPI vem dizendo que não será considerada como estado da técnica uma divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade quando ocorrida durante os 12 meses que precederam a data de depósito ou a prioridade do pedido da patente. Ou seja, esse é o chamado período de graça. Tá? Então, assim, essa criação, essa invenção, ela ainda não foi publicada, mas as pessoas já estão conhecendo. Porém, ela está dentro deste período de 12 meses que precederam a data do depósito do pedido da patente. Então, isso pode sim, e eu consigo preencher o requisito de estar no estado da técnica. Ainda, outros requisitos que temos que analisar para a concessão da patente. Atividade inventiva vai dizer que uma criação que não decorre de maneira evidente, tem que ser uma criação, né, que não decorra aí de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então tem que ser algo que realmente foi inventado, foi pensado, foi aí articulado pela inteligência humana, e traz algo novo. Tá? Então, não é algo que já existia e tudo mais. Ou é um aperfeiçoamento, ou é uma novidade, ou foi realmente algo que veio aí trazendo uma forma diferente de avaliar, de prestar um serviço, por exemplo. Ok? E por fim, além de atividade inventiva, tem que haver aplicação industrial. Ou seja, quando eu falo em que tem que haver essa aplicação industrial, significa que esse algo novo pode e tem essa competência de ser explorado economicamente e ainda produzido em larga escala. Larga escala é considerado uma escala industrial. Então, não é algo que ninguém vai poder ter acesso porque vai ser raro, escasso. Não, é algo que vai ser produzido. Tá? Então, o artigo 15 vai dizer, é suscetível de aplicação industrial o que possa ser utilizado ou produzido por qualquer tipo de indústria. Então, é algo que tem aplicabilidade. Então, para requerer-se aí uma patente, alguns requisitos precisam estar demonstrados. E são esses, falamos aí em novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E aí, o prazo de vigência da patente. Depende. Se for uma patente de invenção, o prazo de vigência será de 20 anos. E importante, ele não pode ser renovado. E o modelo acabou a patente, acabou. Tá?
vai poder ser utilizada e não vai mais ter aquela proteção inicialmente adquirida. Já se for um modelo de utilidade, o prazo é de 15 anos. Até existe um macete assim jurídico para a gente se lembrar de prazo, né? Que diz modelo. Quando é modelo, geralmente uma modelo, ela tem o auge, a sua carreira começa por volta ali dos 15 anos de idade, né? Muito comum. Então, modelo de utilidade, 15 anos. E também não pode ser renovado. Superado esses períodos, a invenção e modelo de utilidade cairão em domínio público e a partir de então poderão ser explorados por qualquer pessoa. Tá? Havendo dúvida se o objeto se enquadra como invenção ou modelo de utilidade, então até o órgão aí não chegou a um consenso se ficaria melhor como modelo de utilidade ou como invenção. Neste caso, a lei vai dizer que vai ser considerado invenção. Então, patente, invenção e modelo de utilidade. Um outro bem da propriedade industrial é o desenho industrial. O desenho industrial é conceituado pela LPI como uma forma plástica ornamental, forma plástica de um objeto, né? Ou um conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, proporcionando na sua configuração, na sua aparência externa, um novo e original resultado visual que possa servir de modelo para a fabricação industrial. Vejam, vamos imaginar, aqui estamos falando num design de um veículo, num design novo de um eletrodoméstico. Tá? Vejam, então, ao criador desse, ou quem é o autor deste desenho industrial, ele vai ter o direito, aqui não é patente, aqui é registro. Tá? E aí, a partir desse registro, ele passa a ser o proprietário deste desenho industrial. Ok? Então, design de um veículo, ou até mesmo design de um bem móvel. Né? Vejam, a gente pode pensar aqui, até mesmo, como uma, assim, é até uma palavra assim forte, mas a ideia uma futilidade. Porque vamos imaginar, um veículo, a Onix, fabricado pela Chevrolet, de ano 2016. Ele tem um design, um modelo. Né? Hoje, de 2018, 19 vai ter outro, de 2020 vai ter outro. Mas por que a gente pode dizer que é uma futilidade? Em que sentido? Dizer, olha, alterou a sua utilidade, a sua finalidade? Não, mas o revestiu de um aspecto diferente que vai, inclusive, valorizar, vai ter uma questão econômica por trás disso. Tá? Então, o fútil no sentido de dizer, olha, ele não agrega, assim, uma melhor, porque não é uma invenção, um modelo de utilidade que melhorou a funcionalidade dele. Não, só trouxe um aspecto novo, uma questão visual, de cor, de aparência, de efeito, enfim. Tá? E aí ele se enquadra como desenho industrial. O prazo, né, de vigência de um desenho industrial, 10 anos contados da data aí deste depósito. Importante, o desenho industrial pode ter o registro prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Então, podemos dizer que o prazo total a que pode se chegar um desenho industrial, considerando a situação que ele foi prorrogado, é de até 25 anos. Tá? Mas, em regra, o prazo de vigência são 10. Somente se houver pedidos de renovação, de prorrogação, é que haverá, então, essa situação. E quais são os requisitos? Primeiro, novidade. Então, o que é novo? Aquilo que não está compreendido na tal do estado da técnica. Então, o desenho industrial é considerado novo quando não estiver no estado da técnica. O que é o estado da técnica? Que a gente já viu, é aquilo que está acessível ao público antes da data do pedido do registro. Ok? E ainda tem que haver aí o requisito da originalidade. Tá? E quando ele é considerado original? Quando ele resulta uma configuração visual, vejam que é sempre aparência, distintiva em relação a outros objetos anteriores. Tá? E aí, esse resultado pode ser, inclusive, decorrente de combinação de elementos que já são conhecidos, mas deu um efeito novo. Tá? Se houver grande semelhança com outro desenho industrial já registrado, não vai caber o registro, porque às vezes, vejam, isso é muito comum no mercado de veículos, né? Às vezes eles querem mudar o modelo e não mudam nada, né? Mudar o modelo
que se chama, na verdade, estariam aplicando um novo desenho industrial. Mas no veículo vai chamar modelo, né? Vai levar o ano. E vejo e falo, nossa, não mudou nada. A traseira continua igual. O que, que mudou? Uma lanternazinha. Então, se estiver muito próximo, grande semelhança com o que anteriormente já existente, não vai ser cabível o registro. Tá? Se for, assim, uma mera semelhança, é aceitável, mas uma grande semelhança, e aqui são termos usados pela própria legislação, não vai ser possível, ok? O registro, ele vai conferir a propriedade ao seu titular, tá? E aí o titular, ele vai ter que pagar uma retribuição a cada 5 anos, a partir do segundo quinquênio, né, da data do depósito. E com isso finalizamos o desenho industrial e entramos no quarto bem da propriedade industrial, que é a marca, tá? A marca, gente, é um bem intangível, né? Intocável, não é palpável, e ela está associada também a essa questão visual, a um sinal distintivo, que é perceptível de forma visual, e ela identifica um produto ou serviço. Então já pensem, gente, quando a gente fala o nome de uma marca, a gente já vê, a gente já tem em mente qual é. Então, se eu falo assim, o tênis da Nike, eu já sei o símbolo da Nike na minha cabeça. Se eu falo a Coca-Cola, eu já sei qual é o símbolo. Se eu disser, vou abastecer num posto Shell, vou parar numa conveniência Ipiranga. Rede Globo de televisão. Vou assistir um filme na Netflix. Vejam como eu estou falando de nomes que dão um impacto visual, ainda que a gente não esteja olhando para eles. Tá? Já associamos. Então, a marca ela tem a função de distinguir um bem e o seu fornecedor. Tá na Netflix ou na Disney Plus? Então, vejam como eu consigo saber. Só de olhar para o símbolo, qual é um, qual é outro. Ok? Bem, então a marca ela vai indicar a origem do bem. Tem uma grande tutela, porque ela expressa a qualidade. E ela auxilia no marketing, na publicidade daquele bem. Ela é, portanto, uma representação gráfica, que pode ser uma palavra, uma expressão, um símbolo ou um emblema estampado no produto, ou até mesmo no serviço que é prestado, que vai identificá-lo. E aí nós temos uma classificação trazida pela doutrina de marcas, apenas para fins aí de conhecimento. Existem marcas chamadas, né, que são marcas nominativas, existem marcas figurativas e marcas mistas. Marcas nominativas são marcas compostas exclusivamente por letras ou palavras. Então, elas não apresentam uma forma particular, mas são apenas letras ou palavras. Então, só usa letras ou palavras para compor o seu nome. E aqui eu usei o exemplo do Uber. A gente olha para Uber, a gente sabe que é uma marca, nós já identificamos o serviço que é prestado, sabemos como usá-lo, né? Enfim, se eu quiser ter acesso, e apenas letras e palavras que vão identificar. Por outro lado, existem as marcas chamadas figurativas. São marcas, né, que são formas, é uma forma de expressar a minha marca por desenhos ou logotipos. Vejam, só de olhar para essas duas imagens que nós temos aqui na tela, nós já sabemos o nome desta marca. Estamos falando da Nike, estamos falando da Apple, E poderíamos pensar na Chevrolet, poderíamos pensar na Audi, né, as argolinhas, poderíamos pensar em tantas outras marcas que são aí tão famosas e que nos mostram que apenas um desenho ou um logotipo já sei identificar quem é. Vejam, e ainda nós temos aqui um outro tipo de marca chamado pela doutrina de marca mista. A marca mista, ela combina nome com identidade visual. E aí eu coloquei o símbolo da Adidas, que geralmente aparece o símbolo e o nome. McDonald's, poderíamos falar na Pepsi, poderíamos falar a Starbucks, enfim, várias aí... várias marcas que mistam, né? Combinam tanto a questão do logotipo, de um desenho, com letras, com palavras. Bom, tudo isso para dizer que a marca tem essa proteção, ela é extremamente importante,
E ela tem esse registro feito aí, ele é expedido, né? Ele vai conferir ao titular esse direito de usar com exclusividade essa marca em todo o território nacional, tá? E é claro que existem marcas internacionais que também terão essa proteção em seus outros territórios, mas aqui a gente está falando exclusivamente do Brasil, tá? E aí nós podemos usar com exclusividade em propagandas, né, em mídias, em redes sociais, em papéis impressos, enfim, tudo que fizer referência ao uso desta marca. O prazo de vigência, né, da marca, então assim, esse registro ele vai conferir ao titular esse direito de uso exclusivo, tá? E por quanto tempo uma marca pode aí ter essa proteção? O prazo aqui são de 10 anos, contados da data em que esse registro é concedido e não solicitado, tá? E vejam, esse pedido pode ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos, ou seja, não há limite de vezes de se pedir proteção da marca, em razão dessa tamanha importância que ela tem para um produto, para um serviço, para uma indústria, tá? Ela pode durar para sempre, desde que eu faça esse pedido de forma regular, tá? Então, é permitido guardar exclusivamente por tempo indeterminado aí a proteção de uma marca. Ok? Com isso, finalizamos o nosso módulo e a nossa unidade de propriedade industrial. Aqui estão nossas referências. Meu muito obrigado e bons estudos.